Graça e a paz de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Deixa eu dar alguns anúncios aqui, queridos, antes da gente começar. O primeiro deles é sobre os cultos de final de ano, ok? Nós tivemos a reunião da liderança agora na última sexta-feira e a liderança, então, entendeu o seguinte: no Natal vai cair dia 24, domingo. Nesse dia, nós teremos apenas o culto da manhã, ok? Provavelmente vai ser naquele modelo, não vai ter as escolas bíblicas dominicais, ok? Nós vamos nos reunir todos aqui às 9 horas, vamos ter louvor, vamos ter adoração e palavra nesse dia, tá ok? À noite, no dia 24, domingo, não haverá atividade na igreja, para que você possa ter a liberdade de passar, então, o Natal com a sua família. Você, ok? Eu sei que você não gosta. Você quer vir para a igreja com a sua família dia 24. Amém ou não, irmãos? Mas vai estar fechada. No dia 31, que vai cair domingo também, vai ser o inverso, ok? Nós não teremos o culto da manhã. Nós teremos apenas o culto da noite. Ok? Para que você possa ter tempo de manhã para preparar sua ceia à tarde, receber seus familiares, preparar sua casa, para aí sim você estar aqui à noite, às 9 horas da noite. Nosso culto vai de 9 até às 23 horas, 11 horas, das 21 às 23 horas, ok? Depois, para aqueles que quiserem, nós temos a nossa ceia, tradicional ceia de fim de ano. Qualquer pessoa pode participar. Obviamente, você precisa dar o nome à Marina, entrar na lista, ok? Porque aí ou nós vamos dizer para você o que você precisa trazer, ou nós vamos dizer para você o valor para participar. Tá? A gente está ainda vendo como é que nós vamos trabalhar. Se a gente vai comprar tudo pronto e vai dividir os valores, ou se cada um vai trazer o seu. Então, a equipe responsável por isso já está mexendo nisso aí. Tá bom? Outra questão. Hoje é o dia da Bíblia, tá? Inclusive nós vamos pregar sobre isso, eu vou entregar o pão diário, eu vou falar já sobre isso. E hoje às 15 horas, aqui na Praça João Pinheiro, vai ter ali a inauguração do Monumento à Bíblia. Então vai ter ali palavra, vai ter música, adoração a partir das 15 horas. Eu acho que vai ter uns food trucks lá também, vai ter um movimento, um barulho ali na praça. Se você puder ir 15 horas aqui na Praça João Pinheiro, tá bom? A Paula Silva, aquela jovem que está ali no fundo, ela vai, eu não sei quem são os pais dessa garota pidona, ela está indo para o projeto da Convenção Batista Mineira no dia 19, novamente. Dessa vez o projeto ligou para ela para liderar um grupo de adolescentes e ela está indo novamente. Esses projetos são custeados 100% por ela. Tá? Então, para juntar a grana de passagem, do que ela precisa, da oferta que ela precisa dar lá e tudo mais, ela está fazendo um bazar online. Então, as irmãs aí no grupo da MCM já têm a noção que ela está vendendo lá umas coisas dela lá de casa. Tá? Na minha armário ela vai tirando coisa e vai vendendo. Pastor, eu não quero comprar nada. Você pode ajudar financeiramente. Então, lá no grupo de membros, você vai ver que tem lá uma chamada para isso e tem o Pix dela. Tá? Então, você pode ajudar com o valor que você quiser. No ano passado, alguns irmãos não compraram nada, mas deram dinheiro para ela e ela conseguiu montar o valor direitinho. E tá? É um projeto caro, ela tem que tirar quase R$1.000 do bolso para fazer parte do projeto. Tá bom? E o pai dela e a mãe é duro. Quem está fazendo obra é duro, gente. Não tem jeito, não. Mais o que eu tenho para dizer, Marina? Touch Pits, ok? Eu já falei aqui o que é o Touch Pits. Você que não conhece, é um trabalho maravilhoso de assistência emocional, 24 horas. Quem é que está lá do outro lado? Pessoas treinadas, alguns pastores até renomados, alguns irmãos conselheiros, psicólogos. Tem uma turma maravilhosa do outro lado, 24 horas por dia para atender pessoas com alguma questão emocional. Tá? Como é que funciona? Você pode, aqui, ó, tá vendo aqui?
No final do culto, você pode pegar comigo aqui, ó. Eu botei aqui no meu bolso para não fazer esse movimento. Ó, você pode pegar esse marcador de livro comigo. Pode ficar com ele, pode pegar quanto você quiser, eu tenho um monte aqui. Pode dar para as pessoas que você entende que está com questões emocionais, precisam de um aconselhamento, às vezes você não tem condições de fazer isso. Né? Você não sabe direito para onde encaminhar. Então você fala para a pessoa, olha, só baixar o aplicativo, é 100% gratuito. Ela vai entrar em contato, todo o sigilo é mantido, tá bom? E aí você tem ali a sua assistência. Quem tem potencial para colocar esse cartaz no comércio, posto de saúde, escola, hospitais, pode pegar comigo que eu tenho também, tá? Você vê lá a área da recepção, ou algum lugar onde, ou, às vezes, tem uma capela, alguma coisa que você queira colocar, pode botar até, se o lugar for grande, pode estar mais de um, né? Você pode colocar lá que é assistência espiritual, emocional para todas as pessoas. Bacana? E é de graça mesmo, tá, gente? É um trabalho maravilhoso. Hoje eu vou falar aqui agora, depois da mensagem, e nós vamos distribuir o pão diário, tá? Como é que nós vamos fazer isso? É um por família, tá? Hoje o meu compromisso é com quem está aqui, ok? É um por família. Ah, pastor, deixa eu levar, igual festa de aniversário, naquele meu tio que não pôde vir. Não tem como eu fazer isso hoje. Primeiro eu tenho que servir os domésticos da fé. Hoje vocês estão vendo que a igreja está bem mais vazia, nós temos uma outra atividade paralela que está acontecendo, nós temos também muita gente muito cansada de muito evento, né? Então está bem complicadinho. Quer que eu troque de microfone? Vai regular? Ah, tá. Mas se quiser que eu troque, eu posso trocar. Ah, é o Tony que está regulando ali? É sim. Olha lá, hein, Tony. Está botando a culpa no Alexandre. Tá certo? Então, no final aqui do culto, você pode vir aqui um por família, tá bom? Depois, se sobrar, não há interesse nenhum da gente reter esse material. Me dá aí uma semana ou duas para os membros que não vieram hoje poder cada um levar para sua casa, e aí sim você me procura. Pastor, sobrou? Eu queria levar para aí tranquilo de você levar, não há problema nenhum, tá bom? Abra a sua Bíblia em Hebreus. Final de ano, a gente vai chegando no final de ano muito cansado. Parece que todos os eventos, encontros, são agora agrupados, né? Então a gente vai ficando exaurido. Hebreus capítulo 4. Hoje nós comemoramos o dia da Bíblia e eu quero justamente falar sobre a palavra de Deus. Então hoje nós não vamos trabalhar em Atos, como a gente já está trabalhando aí há algum tempo. Quero lembrar vocês também que no dia 17, ok? Nós vamos ter aqui o nosso musical de Natal, vamos ter batismo, vai ser uma noite bem festiva no dia 24, dia 17. Capítulo 4 de Hebreus, verso de número 12. Vai reiniciar a mesa, aí vai ficar sem o microfone, é isso? Por alguns segundos, tranquilo.
Esse momento agora. Obrigado. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Exatamente, ó Deus, porque ela é tudo isso que ela diz ser. Obrigado porque a tua palavra é exatamente isso que nós lemos aqui, ó Deus. E ela penetra no íntimo do nosso coração e da nossa vida. E ela é capaz, ó Deus, de revelar quem nós somos. Ela é capaz de revelar quem o Senhor é. E ela também nos revela, ó Deus, o que precisamos fazer. E, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus que hoje, ao falarmos da tua palavra, o teu Espírito aplique aos nossos corações esse poder que há inerente na tua palavra sobre nós. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Um recado? Ah, sim, eu mandei uma mensagem na MCM hoje de manhã já, mas hoje, gente, as mulheres, tá? Às 18 horas nós temos uma reunião, tá ok? E seria interessante que nós chegássemos no horário, porque 7 horas tem culto, né? Então não tem como a gente, se houver alguma coisa que precise estender, nós não vamos poder estender, tá bom? Então às 18 horas aqui no Salão Superior. Queridos, como eu falei, nós estamos comemorando o Dia da Bíblia. Aproveitando essa data comemorativa, eu quero falar um pouco a respeito de alguns aspectos da palavra de Deus, e aí no final nós vamos então distribuir esses exemplares aqui do Pão Diário. O objetivo é estimular você ao culto doméstico. O objetivo é estimular você a ler a palavra de Deus. O Pão Diário, ele não é a palavra de Deus, ele vai citar a palavra de Deus, mas ele vai estimular você, vai dar uma ferramenta para você, para que você possa chegar na Bíblia e talvez já ter ali alguma palavra de entendimento sobre um texto específico que você vai ler, ok? Para tanto, nós aí então vamos utilizar esse texto de Hebreus, e a despeito de nós não fazermos aqui nesta manhã uma exposição bíblica a respeito desse texto, seria interessante pelo menos eu contextualizar você sobre o pano de fundo que gerou essa escrita aqui. A gente não sabe quem foi a pessoa que escreveu essa carta. Existem muitas especulações sobre quem foi, de fato, esse escritor. Mas nós sabemos as razões pelas quais o escritor sentou, pegou uma pena, pegou um papiro ou qualquer outro tipo de material e escreveu esse texto. As razões, a motivação que levou ele à escrita, nós temos aqui, né? E quem leu essa carta, ao se deparar com esse material, provavelmente eram pessoas que conheciam muito bem a respeito do judaísmo. Então você pode observar que a carta aos Hebreus, ela fala muito de Moisés, ela fala muito da lei de Moisés, ela fala muito de cerimoniais judaicos. Então quem escreveu e quem leu conhecia muito da lei judaica, muito do judaísmo. E essas pessoas provavelmente ouviram o evangelho do Senhor Jesus Cristo e se tornaram cristãs. E agora elas estão reunidas em algum lugar. Quando você vai estudar a carta, você começa a chegar à conclusão que provavelmente essas pessoas estavam reunidas lá em Roma. E lá eles estavam vivendo alguns problemas. Porque na época, por exemplo, do imperador Cláudio, ele mandou que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Não importa se era um judeu cristão ou se era um judeu do judaísmo, judeu era judeu. E Cláudio pediu então que todos se retirassem de Roma. E muitos judeus cristãos começaram a entender essa perseguição de uma forma, vamos dizer assim, a pôr em dúvida a sua fé em Cristo. Então alguns pensavam assim: nossa, eu abri mão do judaísmo e aceitei a Cristo. Os meus irmãos judeus já não me aceitam mais. Agora eu estou aqui em Roma e os romanos também não me veem com bons olhos. Ou seja, aonde eu estou nessa vida? Eu acho que é melhor eu voltar para o judaísmo. Pelo menos eu vou ser aceito pelos meus irmãos. E no judaísmo há a glória do próprio judaísmo. Então muitos começaram a questionar a sua fé em Cristo. E ao questionar, eles desejam voltar ao passado. Eles desejam voltar para o judaísmo. Então o escritor fala de uma série de questões no livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, com o intuito de mostrar que Cristo,
ele é superior a Moisés e superior ao judaísmo e todas as crenças do judaísmo. Você vê muito isso no início da carta aos Hebreus. E uma dessas questões é que nenhum homem pode fugir da palavra de Deus. Nenhum ser humano, por mais que ele tente, ele pode se esconder da revelação de Deus nas Escrituras. Porque a Bíblia, ela não é uma letra morta. Pelo contrário, a Bíblia é viva e ela é operante. E além do mais, toda a Escritura Sagrada, além de ser viva e operante, ela exige de nós uma resposta. A Bíblia que eles liam lá, que esses homens liam, até porque essa carta para eles não tinha ainda, vamos dizer assim, o peso sagrado que tem para nós, não era ainda uma Bíblia do ponto de vista geral, né? Como nós entendemos hoje. A Bíblia que eles liam, os textos que eles tinham como sagrados, que já pertenciam ao canon hebraico, era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento revela Cristo. A lei de Moisés revela Cristo. Os profetas revelam Cristo. Os salmos revelam Cristo. E Cristo exige uma resposta de fé, principalmente em tempos de perseguição. E essa resposta não estava sendo dada por essas pessoas. Então esse é mais ou menos o pano de fundo da carta aos Hebreus. É claro que, guardando as devidas proporções, isso aqui requer um estudo maior e uma explicação mais embasada e detalhada do contexto. Mas isso só para que vocês entendam de um modo geral. Então, hoje nós vamos olhar para esse texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, e eu queria destacar aqui algumas características importantes da Bíblia a partir desse verso de número 12. E a primeira coisa que a palavra diz aí é que a palavra de Deus é viva. Ou seja, a Bíblia não é um livro como outro qualquer. Por melhor que o livro possa ser, a Bíblia não é como um outro livro. Você pode ler livros maravilhosos. Você pode ler livros que vão te ajudar em muitas coisas. Você pode ler muito livro que você vai dizer assim, nossa, a partir da leitura daquele livro, muita coisa mudou na minha vida. Mas nada se compara à palavra de Deus. A Bíblia não é como um desses livros. Nós lemos bons livros, mas nós não temos obrigação nenhuma de ligar para o autor e responder ao apelo que ele faz no livro. Você pode ler um livro de autoajuda maravilhoso, mas você não tem a obrigação de responder aquilo. E nem de entrar em contato com o leitor, ou com o editor, com o escritor ou com o editor, e dar uma resposta ou exigir alguma coisa dele. Você não tem obrigação disso. Eu posso ler um livro de autoajuda ou vários de psicologia, economia, direito, ou qualquer outra coisa, e não me sentir constrangido a fazer o que esses livros me orientam. Mas quando eu leio a Bíblia é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, ela é viva. Há algo diferente na Bíblia. Há algo de divino dela. Deus se revela na sua palavra. O autor se revela no seu escrito. Nenhum homem deve ler a Bíblia de forma leviana, pois ao lermos a Bíblia, nós estamos nos encontrando e nos deparando com o próprio Deus. O autor se faz presente no texto. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nunca pode ser lida de uma maneira leviana. Eu tenho diversas maneiras de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, às vezes, de forma técnica, porque eu preciso preparar estudos e sermões. Eu leio a Bíblia de forma devocional, porque eu preciso ser alimentado por ela, eu preciso que ela entre no meu coração, eu preciso que ela me diga quem eu sou, que me dê caminhos para a minha vida. Eu leio a Bíblia dessa forma também. Eu leio a Bíblia de capa a capa, então eu fico todo dia, eu leio a Bíblia, todo dia. E em todas as leituras, eu me sinto constrangido a voltar, às vezes, em alguns pontos. E mesmo que aquela leitura seja uma leitura que não é técnica, não tem obrigação de preparar nada, não é devocional, não estou me sentindo obrigado a extrair nada para a minha vida naquele momento. É uma leitura porque eu quero ler a Bíblia toda, eu quero o tempo todo estar com contato com o texto bíblico, aquilo para e aquilo se volta para mim. E às vezes eu tenho que voltar o capítulo todo e eu não sei bem por que eu estou fazendo isso.
porque não é essa a proposta da leitura que eu coloquei no meu coração, mas ela é viva. Ela tem algo de divino e o próprio Deus se encontra nela e nós nos deparamos com Deus todas as vezes que nós abrimos as Escrituras. Você tem noção que quando você abre a Bíblia num texto como Gênesis, não é? ou Êxodo, e tem lá, e disse Deus a Moisés, são textos que é o próprio Deus falando. Quando você abre isso e lê, é a mesma coisa que nós estivéssemos ouvindo aquela voz lá atrás. Que o mesmo Deus está se fazendo presente, falando da mesma forma como falou a Moisés lá atrás. Isso é a palavra de Deus, ela é viva, tem algo de divino nela. Não é? E nós nos deparamos com Deus. E Deus não tolera muito a indiferença em relação à sua revelação. Há uma expectativa de resposta. A Bíblia exige de nós uma resposta. Então, quando nós lemos a Bíblia em nossas casas, com os nossos familiares, nós precisamos sempre provocar uma resposta à revelação divina. E essa resposta, às vezes, é a resposta do arrependimento. Às vezes é a resposta da confissão, às vezes é a resposta do perdão, às vezes é a resposta de uma vida santificada, às vezes é a resposta do serviço, não importa. Mas se eu abro a Bíblia na minha casa com os meus familiares e eu me deparo com o Criador na palavra, ele exige de mim uma resposta. E eu preciso provocar essa resposta dentro da minha casa. Então, o fato de eu abrir a Bíblia em família, não é, que é o que nós esperamos e é o que nós estamos tentando provocar em você, que você abra a sua Bíblia na sua casa com a sua família, não é uma leitura por leitura. É uma leitura que precisa provocar em cada parte da família, no seu filho pequenininho, no seu filho adolescente, no seu filho jovem, você adulto, no cônjuge, no marido, na esposa, no tio, quem está ali. Precisa ser provocada uma resposta. Qual é a resposta que a nossa família dá ao que Deus está pedindo de nós? Então, essa primeira parte da palavra de Deus revelada nesse texto, ela é viva, ela não é letra morta. E por ser viva, nós encontramos Deus na palavra, nós nos deparamos com Ele, e ao nos depararmos com Deus, essa palavra viva, que expressa o caráter de Deus e revela Deus, exige de nós uma resposta para esse Deus. Ok? Segundo aspecto da palavra de Deus nesse texto, portanto, a palavra de Deus é viva, mas ela também é eficaz. Em algumas traduções, ela é ativa. Ok? Uma segunda característica é que ela é ativa, ou seja, ela é eficaz e ela é poderosa. É interessante que a raiz dessa palavra no original, ela traz uma ideia que está muito vinculada ao termo que traz para nós a noção de energia. Então nós podemos dizer que a palavra de Deus ela é energizante. Já ouviu esse negócio, Tony? A palavra de Deus é energizante, né? Ou é eletrizante que você fala quando você fala eletrizante, né? Às vezes é chocante, né? Porque o Tony trabalha na CEMIG, né? Então a gente às vezes aperta a mão e poxa, que encontro chocante, ou que encontro energizante. Né? Nosso encontro foi energizante. A palavra de Deus, então, é energizante quanto ao seu efeito. Ninguém pode escapar dessa palavra viva e ativa. Assim como a palavra falada de Deus trouxe a criação, a gente vê isso lá em Gênesis. Igualmente, a palavra de Deus exposta, lida e meditada, ela recria o homem morto nas suas transgressões e pecados, porque é assim que nós somos encontrados por Deus, segundo Efésios capítulo 2, versos de 1 a 5. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós fomos encontrados por Ele. Né? Então, a palavra de Deus, ela vem justamente para recriar, para modificar, para transformar, para trabalhar, para nos trazer de volta à vida. Talvez seja por isso que Paulo, ao escrever Romanos capítulo 10, lá no verso 17, ele diz, consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante
a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma mensagem poderosa, capaz de recriar corações mortos. Não é? Então não há nada mais poderoso para transformar pessoas senão a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é transformadora. É isso que você precisa entender. A palavra de Deus não é livro de autoajuda. Não é isso que a Bíblia é. A palavra de Deus é mais uma ajuda do alto do que um livro de autoajuda. É diferente. Ela é algo de Deus para nós que vem nos recriar, que vem nos transformar, que vem nos tornar uma nova criatura. Se queremos filhos transformados, se a gente quer cônjuge transformados, nós precisamos ensinar a Bíblia na casa da gente. Então, mais do que aquilo que nós falamos, que os nossos familiares devem fazer, nós precisamos abrir as Escrituras e ensinar para eles as Escrituras. Porque é aqui que eles vão se encontrar com Deus. É aqui que Deus vai exigir uma resposta deles. E é aqui que Deus vai transformar essas pessoas. Porque ela é viva e ativa. Ela não é letra morta. Terceiro ponto que eu quero destacar, o texto diz que ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Né? Espada de 2 gumes é aquela espada que ela tem fio dos 2 lados. E lá no mundo antigo, a espada de 2 gumes era uma arma a mais afiada disponível em qualquer arsenal. Né? E aí no versículo 12, na parte B, o autor de Hebreus então vai comparar justamente essa palavra de Deus com esse tipo de arma. A arma mais afiada. A arma que é capaz de realmente fazer um dano na vida da pessoa. Uma arma que pode ser usada para atacar como para se defender. E aqui tem 2 pontos importantes para nós. Primeiro, ela traz juízo. A palavra de Deus traz juízo. Nós temos textos que falam da palavra de Deus como sendo uma espada afiada que se volta contra o povo de Deus. Então lá em Isaías capítulo 49, versos 1 e 2, olha o que o profeta diz. Escutem-me, vocês, ilhas. Ouçam, vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Palavra. Uma palavra que vai penetrar no coração das pessoas. Uma palavra que vai trazer juízo sobre a vida das pessoas. Os profetas surgiam no passado para exortar ao povo quanto a uma insatisfação de Deus. Você já percebeu a diferença entre um profeta e um sacerdote? O sacerdote é aquela figura do Antigo Testamento que vinha intermediar a relação entre o povo e Deus. Era isso que o sacerdote fazia. O sacerdote pegava o povo e levava para Deus. Mas aí você tem uma outra figura emblemática que é o profeta. O profeta é aquele sujeito que vem pegar Deus e trazer para o povo, diferente do sacerdote. O sacerdote era aquela figura de uma linhagem familiar, de uma linhagem sacerdotal. Ele surgia a partir da unção do povo e tal, tinha toda uma cerimônia de posse, era uma coisa mais estruturada do ponto de vista, vamos dizer assim, dos acontecimentos. Mas o profeta não. O profeta é aquele sujeito que ele aparece do nada. Você começa a ler Reis, e quando chega lá no capítulo 17, se não me engano, começa a falar do profeta Elias. Tu não sabe de onde o cara veio, tu não sabe para onde ele vai, tu não sabe quem ele é, você não sabe exatamente o que ele veio fazer, mas ele surge, ele aparece lá. E os profetas surgem no Antigo Testamento justamente naquele momento em que Deus ele está insatisfeito com alguma coisa em relação ao povo. Então ele quer dizer sobre juízo. Então você tem vários profetas no Antigo Testamento que vai preparando o povo, que vai dizendo para o povo, olha, você precisa arrepender dos seus pecados, você precisa largar a idolatria, vocês vão sofrer um dano terrível. Então a palavra de Deus ela vem muitas vezes como juízo. E os profetas vêm trazer isso. Eles falavam também de tempos de restauração, mas eles falavam muito mais de condenação.
Então a palavra de Deus, ela traz juízo no sentido de que aqueles que a ignoram experimentam os resultados que ela mesma expõe. A gente vê o exemplo de Romanos 6, 23. Olha o que o texto diz. Isso é uma palavra de juízo da parte de Deus. O salário do pecado é a morte. Ou seja, se você ignora o que a Bíblia está te dizendo sobre pecado, e se você ignora aquilo que ela traz como consequência desse pecado, o que vai acontecer é que você vai experimentar aquilo que ela expõe. Por isso, nesse sentido, ela traz juízo. Então, as Escrituras me apresentam de forma clara os resultados da resposta que eu dou à palavra de Deus. E essa resposta pode ser, nesse sentido, a Bíblia pode ser para mim uma espada de juízo, mas ela também pode ser uma espada de livramento, porque ela protege. Então, a palavra de Deus também dá proteção. Paulo usa a sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, verso 17, quando ele vai falar da armadura de Deus, ele diz que a espada do Espírito, ele fala sobre a espada do Espírito. Nós precisamos usar o capacete da salvação e nós precisamos usar a espada do Espírito, e ele vai dizer exatamente, dentre todas essas ferramentas, na espada do Espírito, ele faz questão de dizer qual é a espada do Espírito. E a espada do Espírito, ele vai dizer, é a palavra de Deus. Então ela é viva, eficaz, ela traz juízo e ela traz também proteção. Então quando nós respondemos positivamente à palavra de Deus, nossas emoções, nossa mente, nossa alma, elas vão encontrar descanso e elas vão encontrar proteção. É um pouco do que eu falei na classe do Washington hoje, que estava falando sobre o medo, né, comprometimento e medo. E o Washington fez uma dinâmica e pediu que cada pessoa pudesse falar na hora do medo, se pudesse usar a palavra de Deus. Né? O Helder citou o texto dele, muito bem colocado dentro da realidade dele. E eu li 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, onde eu falei do apego ao mundo, e isso traz sofrimento para nós. E eu falei lá por que nós sofremos tanto, porque nós somos tão apegados a esse mundo. E eu mostrei para eles que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela diz para nós que nós devemos nos desprender do mundo. Só que nós abraçamos o mundo todos os dias. E queremos viver igual a ele. E valorizamos aquilo que o mundo valoriza. E nós sofremos. E a Bíblia diz para nós, não se apeguem ao mundo. Porque tudo que está no mundo passa. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. Não é? O quarto ponto e último, o texto diz que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas medula e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse texto, ele é muitas vezes usado para falar de um ser humano tripartido. Então, o ser humano tem alma e espírito. Pastor, o que é alma? O que é espírito? A alma vai para onde? O espírito vai para onde? O corpo? Aí eu também já começo a ficar confuso, porque eu nem sabia que eu era três, tinha esses três dentro de mim, entendeu? Eu achava que era uma coisa só, e de repente então, a Bíblia está dizendo que é três, e vira uma maior confusão, né? Então as pessoas usam esse texto para brigar sobre isso, se o homem é tricotômico ou se ele é dicotômico. Na verdade, a intenção do autor, quando escreve isso, é mostrar da indivisibilidade do ser humano. A gente não separa essas coisas. O homem é uma coisa só, ele não pode ser dividido. No mundo passado, os antigos pensavam assim. Os gnósticos, na época de João, quando João escreveu suas cartas, ele estava combatendo uma heresia gnóstica que dizia que você podia fazer o que quisesse com o seu corpo que não afetava o seu espírito, porque o espírito era uma coisa e o corpo era outra. Então, se o corpo tem pontos de prazer, tem zonas erógenas no corpo, você deve usar isso, porque isso que você faz com o corpo não é pecado, porque não atinge a sua alma, você pode fazer o que quiser. E nesse sentido, João responde dizendo, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e faz de Deus mentiroso e tudo mais. Você já deve ter ouvido esse texto, né? É dentro desse contexto de pensamento. Nós somos uma coisa só. É claro que nós temos alma e corpo, somente. Mas isso não pode ser dividido. Mas o escritor está tentando, através desse simbolismo, falar do poder que a palavra de Deus tem de penetrar todas as áreas do ser humano.
ela sim é capaz de entrar dentro de nós e fazer divisões no indivisível. Ela é tão poderosa, tão viva e tão ativa, que ela é capaz de alcançar coisas ou lugares muito interior nosso. Nada fica de fora do alcance da palavra de Deus. Só ela pode penetrar nos lugares mais escondidos da vida de uma pessoa. E por ter esse poder, ela revela as verdadeiras intenções do coração humano. Deus sabe, por isso que o Tony hoje falou na aula, que não existe relação, como é que é o nome que você usou? Daquela palavra técnica? Bimônica, né? Binária. Relações binárias entre nós e Deus. Talvez a relação binária entre nós e Deus está na cabeça da gente. Mas Deus conhece todas as intenções do nosso coração, não é? Porque a palavra de Deus tem esse poder. E uma leitura comprometida e sincera das Escrituras pode revelar as nossas reais intenções, porque o Espírito atua na sua palavra. E nesse sentido, o verso 13 faz todo sentido, né? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Entende que ele dá sentido a essa última fala do verso 12? Não é sobre divisão de corpo, alma e espírito. É sobre o tanto que a palavra de Deus é poderosa para penetrar na nossa vida, no coração mais duro e mais fechado. O quanto ela é poderosa para ir nos recôncavos do ser humano e revelar as verdadeiras intenções dessa pessoa. E nesse sentido, então, nada em toda a criação está oculto aos olhos do Senhor. Tudo está exposto, tudo está descoberto diante daquele que um dia todos nós havemos de prestar conta. Então, quando nós lemos a Bíblia em nossa casa, nós temos a oportunidade de entrarmos em contato com a nossa realidade e de ouvir a oferta de Deus para a nossa salvação. Nossos filhos, presta atenção nisso que a gente está finalizando. Os nossos filhos, à luz da palavra de Deus, eles precisam saber que, apesar deles serem pessoas boas, filhos amados, filhos queridos, eles são pecadores que precisam de arrependimento, perdão e salvação. Entende isso? Antes até de nós nos preocuparmos o tanto de culto na igreja que nossos filhos têm que vir, nós temos que nos preocupar que nós precisamos evangelizar eles. Nós precisamos ter certeza que a mensagem de salvação chegou no coração deles. E ao chegar no coração deles, produziu vida. E só a palavra de Deus pode fazer isso. Eles precisam se acertar com Deus. Então nós precisamos levar os nossos familiares, através da Bíblia, a se haver com Deus. E a leitura da Bíblia, então, a sua meditação e a nossa resposta é importantíssima no processo de discipulado familiar. Não pode ter discipulado familiar sem Bíblia. Não é assim que funciona. Você não discipula os seus filhos dizendo para eles o que eles têm que fazer. Você discipula os seus filhos abrindo a palavra de Deus e dizendo para eles o que Deus tem a respeito deles. Para que eles não fiquem como Sansão, que a despeito de terem sido um chamado do ventre materno, passado na igreja e sido consagrados ao Senhor, apesar disso tudo, foi um homem que, a despeito do Espírito agir sobre ele, não tinha consciência muito clara de qual era a sua identidade com Deus. Os nossos filhos precisam saber quem eles são na vida. Eles são nação santa, povo adquirido por Deus. Foram levantados para o Senhor para proclamar a poderosa palavra de Deus. Isso tem que estar no coração deles. Então a leitura da Bíblia é importante. Nós precisamos levar a Bíblia para a nossa casa, não como um amuleto, e nem mesmo como um livro de autoajuda, mas como palavra de Deus viva e ativa, capaz de mover o coração das pessoas. Como é que a gente conclui isso? Quero orientar você a fazer leituras periódicas da Bíblia na sua casa.
Não viva somente do que você ouve na igreja. Não faça isso. Não faça isso. Ontem mesmo eu vi um vídeo que virou meme, uns homens cantando no coral de terra, você já deve ter visto, né? E uma menininha assim de baixo, lá devia ser o pai, devia estar cantando no coral, não sei se ela vai cantar também ou se ela estava ali, não é? E o texto era assim: criei minha filha na igreja. E a menininha virava para o outro menininho que estava na outra ponta e... para os seus filhos. Sabe por quê? Disso depende a eternidade deles. Ok? Não tenta fazer com que a Bíblia seja um livro de autoajuda para o seu filho. Ele tem que bater de frente. Não tenta proteger do que a Bíblia diz sobre ele. Tem que ser revelado para ele, porque disso depende a eternidade dele. Ele pode passar a vida inteira bem, com fragmentos da palavra de Deus na sua mente e no seu coração, mas não ser uma pessoa transformada. Então não prive eles de encontrar com a Bíblia e de deixar ter esse choque. Por último, leve sua casa não somente a ler a Bíblia, mas a viver a palavra de Deus. Quando você lê um texto e Deus falar, entra num acordo. Qual o primeiro passo que a gente pode dar para que isso seja real para nós? Vamos colocar em prática? E sabe como é que você coloca a Bíblia em prática, gente? Preste atenção nisso. Estou te dizendo isso, que isso é muito do que eu e a Marina, do que a gente faz. Os nossos filhos não são santos, tá certo? E eu já disse isso para eles, eu prefiro que eles se revelem do que eles se ocultem. Eu prefiro que eu consiga enxergar o pecado deles do que fique aquela maquiagem. Essa maquiagem é perigosa. Eu prefiro que eles se revelem. Porque se revela, a gente tem condições de ir lá e trabalhar a questão. Então, muitas vezes a gente pega a Bíblia, a gente lê, ou eles aprendem aqui na igreja, mas é na prática que a gente diz: como é que isso aqui funciona? O que a Bíblia diz sobre isso aí que você está fazendo? O que a Bíblia diz sobre essa situação aqui que nós estamos vivendo agora? Como é que a gente aplica a palavra de Deus? E isso aí que tu está fazendo tem a ver com a palavra de Deus? É assim. Tem que colocar na prática, ok? E daí a gente pega aquele exemplo lá de Êxodo, né? De Deuteronômio, se eu não estou enganado. Ensina o teu menino no caminho, sentado, andando, ou seja, é aplicando na vida aquilo que nós meditamos na palavra de Deus, porque senão é só teoria, e de teoria o mundo está cheio. Nós precisamos ver prática e transformação de vida. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Acabou aqui. Se você quiser levar o pão diário para a sua... É um por família, tá? Que a ideia não é que cada um vá para o seu quarto ler. É que você reúna... Tá? E 2024 você tem aqui todos os dias meditação na palavra de Deus. Isso aqui é um ponto de começo. Tá? Isso aqui não é para você ficar só nisso aqui, não. É só um estímulo. E aí depois você vem aqui, pega com a Marina aqui na frente, a Marina vai dar um para cada um, você leva. Depois que o pessoal da igreja que não está aqui, tem muita gente que não está aqui hoje, depois que eles pegarem, sobrando, pastor, tem para algum familiar? Sem problema, porque não tem nenhum sentido a gente reter esse material aqui. Mas primeiro eu preciso servir ao pessoal aqui. Então, todo mundo que está aqui, mesmo que não seja membro da igreja, pode pegar, tá? Está aqui, ouviu essa palavra, pode pegar aí o pão diário. Pai, muito obrigado por esta manhã. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor renove os nossos pensamentos e corações e aplique a Tua palavra de forma transformadora e poderosa
não só na nossa vida, ó Deus, mas na família da gente, na casa da gente. Motiva, Pai, o teu povo a ler a tua palavra. Dá fome e sede de estar com o Senhor. Que a palavra de Deus seja para eles, ó Deus, uma necessidade muito maior do que o pão diário, do que o alimento, do que a água ou de qualquer coisa que eles julguem necessário para a sobrevivência deles. Porque nós estamos falando, ó Deus, de um alimento eterno, daquilo que pode produzir vida e vida em abundância em nossas famílias. Em nome de Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém.